você foi pesado na balança e achado em falta, porque você não se humilha, em outras palavras, diante daquilo que Deus quer fazer você sarado. Irmãos, vamos estar seguros disso. Daqui para frente as coisas sempre serão nesse pé. Cada dia mais haverá um descrédito contra a palavra de Deus. Cada dia mais as pessoas enxotarão a Bíblia de suas vidas, enxotarão a mensagem da sua leitura e de guardar aquilo que já foi falado. Mas eu creio que, por fé eu creio nisso, que o povo de Deus não vai tomar algo desta maneira. Amém? Eu queria dizer duas coisas aqui, mas não dá tempo. E uma das coisas que acontece, que faz as pessoas desandar com a boca de Deus para o seu dia, é a cultura que invade o dia. A cultura muda as pessoas, faz seus trajes ser diferentes à medida que o tempo passa, faz as suas maneiras de agir serem diferentes, porque aquilo vai entrando em tecnologia, aquilo vai entrando em melhora. As pessoas vão se tornando esportistas. As pessoas vão... é um ló chamado de noiva. Eles se imbuem com tudo que a nação tem. E a voz do profeta fica rebaixada lá, porque ele não se humilhará aquilo nunca mais. Quando o remédio é para ser tomado, não se toma, e depois nós vemos as consequências. Se eu tivesse tempo de continuar lendo isso aqui, o que sucedeu com esse povo? Deus chegou uma hora e falou para eles: vocês não têm remédio. Você já pensou que coisa terrível? Você me diz, isso aqui é Velho Testamento, irmão Elias. Oxalá se fosse, né? Eu queria ler outra escritura aqui, não ia ler essa, mas lembrei aqui, porque eu leio muito essa, mas não deixe que isso seja enjoativo, porque às vezes essas coisas é necessária para o nosso cardápio espiritual nos dias presentes, para curar o nosso interior espiritual. Nós precisaremos usar disso. Nós temos que entender, Deus tem uma boca, e eu preciso me humilhar aquilo que já foi falado, né? Eu queria ler Romanos capítulo 1. Parece que Romanos foi escrito ontem, de tão autêntico que isso parece ser, né? Esse primeiro capítulo aqui, graças a Deus, não vou demorar você breve. Diz assim, Romanos 1, e o verso, esse é bem conhecido, verso 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Eles conheciam a Deus, só que a glorificação deles, quando eu falo glorificação, não é só a expressão da palavra dizer assim, glória a Deus, não. Quando nós vivemos retamente diante dessas verdades que Ele nos mostrou, isso é glória para o nosso Deus, é exaltação para o nosso Deus. Deus traz aprovação, amém? Né? Diz assim, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos. Meu Deus. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências. Quem que entregou eles para o errado? Deus. E por quê? Não tem remédio. É duro você pregar um evangelho assim, como sempre eu falo, tem gente que gosta de pregar o chantilly do evangelho, aquela coisa doce. Deus cura, Deus transforma, mas eu penso que nós aqui estamos um pouco mais evangelizados do que isto, aonde Deus tem tratado desse púlpito aqui com as nossas almas, através do servo que Ele tem levantado, o seu pastor. Eu tenho recebido isso humildemente, irmãos, e procurado colocar isso no meu coração, porque isso é sério. Eu preciso ter um lugar para isso dentro da minha alma, né? Oh Deus, diz assim, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade em mentira, torceram, dizendo isso aqui é a verdade, quando é mentira. Deus vai fazer o que com mais? Irmãos, o dia que nós lermos alguma coisa na Bíblia Sagrada torcida, sabendo que aquilo é a verdade, e dizer que aquilo não é aquilo,
transformar aquilo numa mentira? O que Deus vai fazer mais se Ele não pode usar a Bíblia para ajudar nós? Não tem mais nada para fazer. Se Deus não pode usar isso aqui, ó, para exortar as nossas vidas, e eu achar só o parágrafo bom para ler, esse aqui o irmão Branco dizendo diz, aqui lá eu não falo não. O que Deus vai mexer mais com a sua própria boca para tratar conosco? Porque hoje é diferente, como o mensageiro já dormiu, eu pego essa ou pego a outra, disse essa eu não leio não. Não, isso aí fala de coisa, não pode não. Eles vão achar ruim. Não, eu creio que não. A boca de Deus é a boca de Deus em cada literatura. Em cada parágrafo, Deus está tratando. Amém? Graças a Deus, né? E eu queria ler aqui um pouco ainda, para mim ler um parágrafo para nós encerrar. Diz assim, eu vou pular um pouco aqui, senão isso não dá tempo para ler tudo, né? Mas eu queria ler aqui, aonde diz assim: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, tá a mesma leitura que nós fez lá. A coisa se acumulou. A coisa não estava muito fácil. Só que, mesmo a coisa estando naquela situação, Deus ainda foi tratar com ele. Ele disse, não, eu vou fazer. Se eles tomarem a receita certa, eles vão sarar. Mandou mensageiro, mandou Jeremias, mas eles não se humilharam, né? Mombrano uma vez pregou tão duro num culto, no final a moça saiu para fora e disse, eu não deixaria a minha vaca ser da sua religião, Ilhão Brana. Precisa nem falar, vocês sabem o que aconteceu. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Meu Deus, que monte de coisa. No final o profeta falou, sem misericórdia. Eles não têm misericórdia de ninguém e quer misericórdia. Diz assim, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Não somente pratica a mesma coisa, mas quer aprovar uma lei no país de kit gay para as escolas. E quer fazer as criancinhas de 5 anos ser responsável, se quer ser homem, se quer ser mulher. Não pode falar mal não, se falar... Está lá a lei lá da homofobia. Vai preso. 3 anos e alguma coisa de cadeia. Então Deus chega uma hora que abandona essas pessoas, né? Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, né? E se a essa estão dispostos, não quer remédio não? Não. Então sigam em frente. Oh Deus, irmãos, estou em cima da hora, deixa eu ler outro parágrafo aqui para nós encerrarmos. Então, uma pequena humilde advertência para nós nessa noite. Temos uma boca para a nossa era. Temos um Deus que fala. Temos um Deus que usou um homem. Amém? E esse homem foi teu profeta. E esse profeta, ele não veio por vir. Havia uma promessa na Bíblia para que ele viesse. E ele já veio. E trouxe aquilo que Deus queria que nós ouvíssemos no dia presente. E nós temos que se inclinar a isso, se humilhar. Aqui outro dia, uma preciosa alma aqui na cidade, vendo outro irmão, ele disse, que onde está Billy? Ele disse, ele foi ao Canadá. Ele disse, eu acho que foi a uma caçada. Ele disse, sim, ele foi caçar. O homem já perguntou em outras palavras, cadê o Billy, que era o irmão Brana? Disse, no apóstolo, em outras palavras, que foi caçar. Esse irmão disse, foi caçar sim. Correto. Aquele homem... diz assim, ele disse, sim, ele foi caçado. Disse, que absurdo tal coisa. Correto, aquele homem não sabia que eu estava sobre o poder
do Espírito Santo. Pela visão do assim diz o Senhor. Amém? Oh Deus. Para ir, e que você fará naquele dia do julgamento? Que bem faria eu ir de lado a lado da cama daquele homem e orar por ele. Em primeiro lugar, ele não cria em mim. Porque às vezes tem casos que Deus age no ato da situação, se ira e a pessoa cai enferma a ponto de morrer. Aí chamava, como aquela outra mulher que eu disse a respeito, disse: não quero que a minha religião, que minha vaca seja da religião de Lombrana. Deus não gostou daquilo, se irou. E ela passando mal, levaram para o médico. A irmã dela disse: irmão Brana, vem orar por ela, vem orar por ela. Quando o irmão Brana chegou lá, ela já tinha morrido. Às vezes é assim. E esse outro homem, o irmão Brana dizendo também: que bem faria eu orar por esse homem? Vai adiantar o quê? Que bem faz Deus ter uma boca na onde não é correspondido por aqueles que tem que ouvir? Por isso que eu creio que há um povo que acredita. Porque se tem uma boca, também tem um ouvido. Amém? Isso é Romanos 10, não é verdade? Deus tem. Paulo fez essas indagações aqui. Se não tem quem prega, como é que vai ouvir? Como é que vai ouvir que não tem quem prega? Então, essas duas coisas elas existem. Tem a boca de Deus e tem os ouvidos de Deus. Amém? Oh Deus, diz assim: que bem faria eu ir ao lado da cama daquele homem e orar por ele? Em primeiro lugar, ele não crê em mim. Agora, esse era o Deus que levantava os mortos, vivendo na vida de uma grana. Por 5 ocasiões Deus levantou os mortos. Agora, o homem fica doente, não pode ser curado. E por que não pode? Porque ele não acredita na boca de Deus. Não vai valer nada. Se eu fosse ler aqui Hebreus capítulo 4, que eu já li tanto aqui em outros lugares, a palavra da pregação não adiantou nada. E por que não adiantou que era o grande Moisés pregando? Não valeu nada. Por que não valeu? Não tinha poder ali na palavra? Tinha. Não tinha cura ali na palavra da pregação? Tinha. Não tinha preparação lá na palavra da pregação? Tinha. Por que não chegaram a isso? Porque não acreditaram.